Olá, eu sou a Lívia, eu sou responsável pela hashtag Situice Educação e hoje eu tô estreando um novo formato aqui do Situice, que é o formato por vídeo. Eu sei que é bem difícil tocar em assuntos mais teóricos da educação, nesse atual cenário que a gente está vivendo, né? Todo dia tem uma notícia, alguma coisa a se comentar importante, mas eu vou aproveitar esse formato novo, que é o vídeo, para tentar abordar alguns aspectos mais teóricos, mas que se relacionam ainda assim com a nossa realidade. Então, quando eu penso na nossa realidade, né, então, diversos cortes na educação, um negacionismo muito grande em relação às mudanças climáticas, apoiadores dos terraplanistas, pessoal anti-vacina. Quando eu me deparo com esse cenário, eu fico pensando que esse cenário ele só tá aí, ele só existe porque justamente existem pessoas que apoiam e que concordam e que acreditam nessas ideias. E aí, quando eu penso isso, eu me questiono o seguinte: qual seria a parcela de responsabilidade que a própria ciência e o próprio ensino de ciências teriam em relação a esse cenário? Essa relação que a gente estabeleceu entre ciência e sociedade hoje, qual é a parcela de responsabilidade da criação desse cenário que vem da própria ciência e que vem do próprio ensino de ciências? E quando eu digo ensino de ciências, eu não estou falando do professor, né? Eu acredito que o professor ele é a ponta de um iceberg gigantesco que está ali tentando da melhor forma fazer o melhor trabalho, né? Quando eu digo ensino de ciências, é justamente a parte teórica do ensino de ciências, né? O que a teoria de ensino de ciências pode ter contribuído para esse cenário que a gente tem hoje, e o que a própria ciência e o como ela funciona contribui e contribuiu para o cenário que a gente tem hoje nessa relação de ciência e sociedade. Depois eu vou deixar a referência aqui para vocês acessarem. Esse artigo ele fala um pouco de globalização, mas eu vou fazer um recorte aqui para a parte de ensino de ciências que ela também fala, na verdade ela é da área de ensino de ciências. E, bom, então eu vou fazer esse corte. Nesse texto, a Caselli, ela faz uma comparação entre a relação que se estabelece entre ciência e sociedade ao longo do tempo e uma montanha-russa, né? Então, ela fala o seguinte, que na montanha-russa tem a parte, né, a primeira subida, que é uma subida lenta, uma subida longa, que ela fala que é um momento estável, é um momento que ela enxerga pré Primeira Guerra Mundial, né? Que é quando a ciência ela tá se desenvolvendo, existe uma percepção positiva da ciência, então a sociedade costumava sempre ter essa sensação de quanto mais ciência, mais progresso e mais bem-estar social. E também era caracterizado por um ensino de ciências dogmático, né? Ou seja, um ensino que mostra quais são as descobertas da ciência, é uma ciência que ela é inquestionável, né? E de certo modo até autoritária, né? E é feito por cientistas, que são pessoas extremamente inteligentes e que não são pessoas comuns, né? E que ela é neutra, ela não tem interesse nenhum, e enfim, esse era o tipo de ensino, né? E o que a Caselli diz é que conforme passam-se os anos, né, vem a Primeira Guerra Mundial, onde a ciência também é bastante desenvolvida durante a guerra, né? Mas só de entrar nessa guerra, durante a guerra, a própria relação entre a ciência e a sociedade vai mudando, né? Apesar dela dizer que a Primeira Guerra ela tinha esse slogan, né, de ser a grande guerra para acabar com as pequenas guerras, né, o que amenizava um pouco a situação da ciência. Então, está sendo usado o conhecimento da ciência para destruição, mas é uma destruição que ela é necessária para acabar com as outras destruições. Apesar disso, a relação com a ciência ela vai mudando, né? Principalmente quando chega a Segunda Guerra Mundial, em menos de 30 anos, né? E também desenvolve bastante a ciência, utiliza os conhecimentos da ciência, e as pessoas começam a entrar num sistema um pouco mais questionador. Opa, mas espera aí, o que é a ciência? Como funciona a ciência? Né? Necessariamente ela vai trazer um progresso e um bem-estar social. E aí a gente entra mais numa época um pouco mais próxima à nossa,
que é uma época que a ciência, ela produz os conhecimentos extremamente necessários para a sobrevivência humana. Então, por exemplo, energia nuclear, organismos geneticamente modificados, e são conhecimentos esses que podem gerar consequências que a gente ainda não entende direito, né? Que podem ser boas, mas depende do contexto, precisa se analisar com bastante cautela. E a Caselli diz que essa parte mais instável, né, que a ciência poderia gerar atualmente, nessa parte os cidadãos seriam chamados justamente a responder essas questões, né? Só que se a gente quer que o cidadão, o indivíduo, consiga refletir sobre essas questões mais instáveis e responder, um ensino de ciência dogmatizador, que não questiona, não possibilita, né, não forma esse indivíduo a responder essas questões. Então, o que acontece hoje é que existe um questionamento, né, da ciência pela sociedade, o que é muito interessante, né? Mas ele é um questionamento que está levando simplesmente ao mero negacionismo. É o negacionismo de tudo que se tem até hoje, de tudo que a ciência construiu, né? E aí, isso seria a descida da montanha-russa, né? Então, a subida é aquela fase estável, progresso, bem-estar social, um ensino dogmatizador, que não possibilita questionamentos e que não coloca o cidadão dentro do processo científico, né? Na descida, quando se gera essas instabilidades, gera esses questionamentos, é necessário que o cidadão esteja dentro desse fazer científico, né? E o fato é que ele não está. E aí é que vem o desafio nosso atual do ensino de ciências e da própria ciência. É ótimo questionar, mas como fomentar um ensino de ciências que coloque e entenda o povo no meio do fazer científico. E o povo como povo ativo na ciência, né? Como fomentar uma ciência que dialogue com a sociedade e que não tenha essa visão de ser inquestionável, né? Eu acho que esse texto ele traz várias reflexões muito importantes para a gente também não cair nesses perigos, né? De olha, a ciência é maravilhosa, ela só faz coisa boa. É legal mostrar tudo isso, claro que é, mas eu acho que é muito importante que a gente coloque o indivíduo e a sociedade e o povo em geral no centro do fazer científico, né? Entender o que a ciência é e como ela se desenvolve. Muito mais do que só ficar mostrando quais as descobertas a ciência tem feito, né? Porque isso a gente já fez, a gente sempre fez, e a ciência sempre foi assim, né? Mas agora parece que a sociedade pede e questiona por que a gente está fora disso? Como que eu faço para entender isso aqui? Deixa eu entrar aqui, né? Deixa eu colocar as minhas questões, né, sobre isso. Então é um desafio muito grande, porque a própria Caselli achava que a gente estava caminhando para um período que o povo seria chamado a questionar e a responder questões bem instáveis da ciência, né, como o fato da energia nuclear, por exemplo. Mas a sociedade está mostrando que, na verdade, eles querem entender e questionar fatos que dentro do mundinho da ciência já estavam muito bem consolidados, como é o caso das mudanças climáticas, como é o caso das vacinas, né? Dentro da ciência, isso já está muito bem consolidado, né? Mas parece que houve uma falha aí, né? Então a comunidade, a sociedade quer pensar sobre isso, quer refletir sobre isso e quer entender o processo científico. E esse eu acho que é o desafio, né? Do ensino de ciências e da própria ciência nesse cenário caótico que a gente vive. Então, eu deixo aí essa reflexão para vocês e vou deixar também as referências, caso vocês queiram ler e comentar. Espero que tenha sido proveitoso. Muito obrigada e até o próximo Situe-se Educação.